Caros amigos e amigas, boa noite a todos. É hoje com imenso júbilo que nós comparecemos à Casa Máter do Espiritismo no Brasil para comemorar 160 anos dessa obra libertadora do espírito humano. Queríamos agradecer a toda a diretoria e a todos os trabalhadores da Federação Espírita Brasileira, na pessoa do seu presidente Jorge Godin. Quero agradecer e cumprimentar todas as federativas brasileiras, na pessoa do nosso companheiro José Amin, por esse dia de festa. Agradecer a presença de todos vocês e a todos os amigos que nos ouvem, que nos assistem pela FEB TV. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos retrata um aspecto peculiar da história naqueles momentos que antecederam a vinda do codificador. Diz Humberto de Campos: mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito, para a designação de missionários da nova revelação. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Um método de observação. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Leão. O que nos chama a atenção nessa fala reveladora do espírito Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, é que os espíritos gênios tutelares da humanidade, responsáveis por alavancar o progresso humano em todas as áreas do conhecimento e da experiência, continuam se reunindo em assembleias no mundo espiritual, nas esferas superiores, deliberando, dialogando, inspirando, agindo e enviando seus missionários. Não raro, eles mesmos, esses gênios tutelares, sob o comando do governador espiritual do orbe, encarnam no mundo físico, a fim de abrir os olhos dos encarnados para ângulos que eles não são capazes de enxergar por si próprios. E nesse mecanismo de intercâmbio, em que vigora a previdência, a providência, mas sobretudo o amor de Deus,
nós podemos construir o nosso crescimento espiritual com o auxílio da experiência daqueles que são vanguardeiros do progresso, daqueles que nos precederam na longa e árdua jornada da evolução espiritual. Em uma dessas assembleias, foi eleito pelo próprio Cordeiro esse missionário, que na sutileza da observação do Espírito Humberto de Campos, viria oferecer aos encarnados um método de observação. Atentemos para a expressão, um método de observação. E a partir desse método de observação, seria capaz de compilar, de organizar e de apresentar didaticamente um conjunto de princípios capazes de lançar o espírito humano em um novo patamar de conquistas evolutivas. A ciência receberia a luz do sentimento. A ciência seria convidada a dar as mãos à bondade. A filosofia seria resgatada dos seus labirintos obscuros e convidada a edificar o seu raciocínio em bases seguras. E a religião receberia, talvez, o seu maior convite. O convite para a edificação de um templo interior, a fim de que o Criador pudesse ser ouvido, pudesse se relacionar conosco a partir da nossa própria intimidade. Nascia, então, em 18 de abril de 1857, esse projeto pedagógico que nós poderíamos palidamente comparar. A imagem é pálida. Da mesma maneira que Galileu tomou do telescópio e abriu para a história humana uma nova perspectiva de observação do universo, o Livro dos Espíritos representaria, como condensação desse novo método de observação, um gigantesco telescópio, descortinando para o espírito humano os ambientes inexplorados da pátria espiritual. Mais uma vez, as estrelas seriam um roteiro seguro, guiando aquele que jornadeia. Mas agora, não mais estrelas materiais. Agora, estrelas da espiritualidade. Os Espíritos do Senhor. Aqueles que dirigem o processo educativo e evolutivo do orbe. Se apresentariam, doando, cedendo gratuitamente a sua experiência, para que nós pudéssemos nortear o nosso processo de crescimento íntimo, com base na verdade, na sinceridade, na busca genuína das leis que presidem o mundo físico e o mundo espiritual. Humberto de Campos
Prossegue dizendo: ia resplandecer a suave luz do Espiritismo. Depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome, todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país, do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. Portanto, o que assistimos aqui é um fenômeno que tem origem no mundo espiritual. Aliás, de onde partem todas as deliberações de transformação do globo. Mas nós, nesse dia especial de comemoração, e diante desse monumento que é o Livro dos Espíritos, o que poderíamos fazer? Eu optei então por agir à maneira do fotógrafo. Alguém que despretensiosamente, diante de um grande monumento, seleciona alguns ângulos para fotografar, alguns enfoques. Já peço perdão, a nossa fala será incompleta. A nossa fala não tem a pretensão de percorrer os vastos caminhos propostos pelo Livro dos Espíritos. Ela pretende apenas escolher alguns detalhes que nos chamam a atenção, que nos tocam mais fundo o coração. No Livro dos Espíritos, capítulo 5, questão 222, Kardec escreve um comentário. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Essa era uma crítica dirigida a Kardec e ao Espiritismo, alegando que o Espiritismo não era original. Ele não trazia ideias novas. Kardec reproduz a crítica e na linha seguinte responde: nunca dissemos ser invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza, detalhe, constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele, do Espiritismo, se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Talvez esse ângulo seja importante frisar, porque nós temos um hábito corriqueiro de imaginar que o Espiritismo são as 5 obras da codificação. Quando Kardec sempre se esforçou por nos esclarecer que o Espiritismo é um conjunto de leis universais que vigoram no universo infinito de Deus. Leis que estabelecem as relações do mundo espiritual com o mundo físico. Leis que estabelecem
a existência, a vida e as condições de existência dos espíritos. Leis. Portanto, o livro dos espíritos funciona como um resumo pedagógico, aliás, brilhante resumo pedagógico, do estudo silencioso, sério e dedicado que essas leis merecem. O Espiritismo está na natureza, afirmaria o codificador, como a gravidade está na natureza material. Como a força eletromagnética faz parte da matéria. Essas leis que regem a interação entre o espiritual e o físico permeiam a criação infinita de Deus. Portanto, é preciso voltar a nossa atenção para a frase de Humberto de Campos. O codificador veio nos oferecer um método de observação. Porque as leis sempre existiram. Essas leis são eternas. A existência do mundo espiritual, a existência dos espíritos e a relação deles com o mundo corpóreo são de toda a eternidade. Faltava-nos sim. Faltava-nos uma pedagogia de observação. Uma educação do nosso olhar. Portanto, toda vez que eu me aproximo do livro dos Espíritos, toda vez que eu abro o livro dos Espíritos, procuro manusear essa obra como alguém que busca a educação do olhar. Alguém que busca a educação do olhar. Isso nos leva a algumas reflexões. De fato, será que eu vivo como um imortal? As decisões que você toma no interior da sua família são decisões de alguém que vai morrer ou de alguém que vai viver para sempre? A maneira como você lida com os bens materiais é uma maneira que reflete um mortal ou a maneira que reflete um imortal? Como você se relaciona com seu semelhante? Como você trata suas relações afetivas? Como você exerce a sua profissão? Como você se porta no seu ambiente religioso? Como você fala? Como você lida com a verdade? Como alguém que vai morrer? Como alguém que vai acabar? Como alguém que é só corpo? Como alguém que tem poucos anos? Nesse breve espaço do berço ao túmulo? Ou o seu olhar está dirigido ao infinito e à eternidade? Você constrói relacionamentos que vão durar para sempre? Você faz escolhas que vão se sustentar pela eternidade? Um método de observação. Sim. Sim. Mas é preciso dizer uma coisa. Muitas vezes, quando você reúne aquilo que já sabe, de uma maneira peculiar, você aprende algo novo. Porque relacionar aquilo que você já sabe também é conhecimento novo. Conjugar aquilo que você já conhece, articular o que você já domina em um molde diferente é também avançar.
Eu gostaria agora de mostrar despretensiosamente as minhas fotografias do Livro dos Espíritos. Fotografias, eu sei, pálidas. Mas que me confortam, que me esclarecem, que me dão ânimo e que me fazem valorizar o dom precioso da vida, tão banalizado nos dias de hoje. Afirmou o benfeitor Emmanuel que o Espiritismo é uma figura simbólica que projeta três aspectos. Projeta três aspectos. Isso significa que se você tomar um cano de água, um cilindro, e você fotografá-lo na lateral, a imagem que esse cano de água projeta é um retângulo. Se você pegá-lo por trás ou pela frente, a imagem que ele projeta é um círculo. Mas o cano de água não é nem um retângulo e nem um círculo. Ele é mais que isso. E não adianta você somar o retângulo com o círculo, que você não vai obter um cano de água. O Espiritismo é tríplice, mas não adianta você somar ciência, mais filosofia, mais religião, que isso não vai dar Espiritismo. O Espiritismo é mais. Ele é uma figura espiritual que projeta aspectos da ciência, aspectos da filosofia e aspectos da religião. Projeta. Mas ele é uma figura mais complexa. Ele é um método de observação da vida universal. É uma janela para o infinito, dentro e fora. Dentro e fora. Observando a projeção do Espiritismo nos seus aspectos de ciência, nós somos obrigados a admitir que o Livro dos Espíritos fala uma linguagem científica de um século que nós ainda não vivemos. Hoje, com todo o avanço da tecnologia, internet, da robótica, nós começamos a cogitar sobre inteligência. O que é inteligência? O que é inteligência? Se hoje algumas pessoas carregam um celular que processa mais informações e mais rápido que o dono do celular. E o Livro dos Espíritos nos apresenta o Espírito como o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de desorganização. Antecipando conclusões da física quântica de hoje. Em que os pesquisadores da física começam a cogitar que se a observação realmente está inserida num contexto mais amplo do que é observado, se a observação acaba por interferir, talvez seja preciso agregar um outro elemento ao elemento material, para que possamos entender com precisão
a matéria. E esse elemento é a consciência. É a consciência. Ou como diz uma certa corrente da física quântica, a proto-inteligência. Uma inteligência rudimentar que estaria por trás dos fenômenos da matéria. Exatamente o que o Livro dos Espíritos propõe quando trata do princípio inteligente. Mas eu não quero parecer obscuro, então resolvi selecionar um texto do livro A Gênese, 1864. Eu não preciso lembrar ninguém, se você tem alguma dúvida, consulta aí no Google, joga Einstein. Você vai ver quando Einstein chamou a atenção do mundo para a teoria da relatividade geral, mostrando que espaço e tempo compõem uma mesma unidade e que o tempo é um fenômeno relativo e atrelado à gravidade. Pois bem, no capítulo Uranografia Geral, o médium, astrônomo ilustre, Camille Flammarion, o espírito, Galileu. No item 2. Item 1 e 2. Item intitulado Espaço e Tempo. Essa é a mensagem. O livro foi publicado em 1864 e ele diz assim: se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo igualmente teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos e aqui chamamos Terra. Eis aí o que é o espaço. Falando da velocidade do relâmpago, a velocidade da luz. Velocidade da luz como parâmetro para medir distância no espaço? Então Einstein leu a Gênese. Mas aqui vocês vão ficar mais surpresos. Ele diz assim: o tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza. O tempo vinculado ao orbe? E ninguém pode dizer que época de séculos nos achamos, porquanto o balancinho dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas silencioso, soa na sineta, e aí ele continua. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Essa mensagem mediúnica estava errada na época em que foi recebida. Porque, não é isso, professor? Minha consultoria de física, eu não sou bobo, né, Godinho? Por quê? Porque vigorava a física newtoniana, o tempo era absoluto, o tempo não variava. Aqui ele está dizendo que você tem um mundo na vasta amplidão, você tem um tempo diverso e incompatível. É exatamente o que diz a teoria da relatividade geral.
O tempo é um em cada orbe. Era esse gigante Galileu trazendo a sua experiência de espírito e compartilhando conosco, antecipando aquilo que décadas adiante seria desenvolvido matematicamente e receberia o nome de teoria da relatividade. O tempo é relativo a cada corpo celeste, a cada massa, porque está atrelada ao espaço e é sensível à gravidade. O tempo é relativo, mas uma coisa é absoluta: a velocidade da luz que ele utilizou. Então, o que nós estamos assistindo aqui? Estamos assistindo a um capítulo novo na evolução do ser humano. O capítulo do intercâmbio entre os nossos irmãos que já avançaram e nós que permanecemos na retaguarda. A troca de experiência. O auxílio mútuo e recíproco. Era essa ciência espírita. Porque ciência ligada à observação de fatos espirituais, ajudando a sua irmã ciência material, que estuda os elementos materiais, nas suas mais diversas ramificações. Uma ciência que vem mudar a maneira de enxergar o universo. O universo agora é um universo teleológico, é um universo que tem um propósito. Um universo que tem uma direção, que tem um sentido. Se a lei é de ação e reação, e se eu sou um espírito endurecido, eu posso ficar várias reencarnações oscilando entre vítima e algoz? Hoje eu bato, amanhã eu apanho. Depois eu bato de novo, apanho de novo. Bato e apanho. Andando em círculos. É possível? São questões. Porque o livro dos Espíritos veio iluminar nosso raciocínio. Veio libertar nosso raciocínio de algemas constrangedoras, que são as algemas do materialismo e as algemas da desconexão de Deus. Dois elementos que escravizam o raciocínio humano. Nessas duas perspectivas, ciência e filosofia espírita, iluminando o raciocínio humano, nós seremos conduzidos a uma ciência humana que não mais será uma escrava da política e da economia para causar destruição e guerra. Haverá um dia, e esse dia não tarda, que as inteligências serão assalariadas pelo bem. As grandes inteligências estarão a serviço da bondade. O cientista e o filósofo serão servidores do ser humano. Estarão comprometidos com o bem-estar da criatura humana. E não com a destruição. Esse dia chegará.
Mas é no aspecto religioso que o Espiritismo nos coloca de ponta cabeça. No aspecto religioso, o Espiritismo é o maior desafio ao ser humano até agora posto. O maior desafio. Por quê? Toda experiência religiosa humana nasce do berço rústico do medo, do temor. Temendo o relâmpago, temendo os fenômenos naturais, temendo aquelas forças que o ser humano não era capaz de controlar. O ser humano começa a dar nome a essas forças, começa a reverenciá-las. E começa então um processo de interação da psique humana com o aspecto divino, a barganha. Eu adulo a deusa da natureza para que eu tenha uma boa colheita de trigo em 2017. Não em 2017, né? 2000 anos antes de Cristo. Eu barganhava. Trazia oferendas, presentes, negociava. Era quase que uma propina. Né? Apesar de que esse nome a gente não pode ficar usando muito hoje. Eu dava um agrado, estou com uma colheita, dá para segurar aí, chuva de granizo, nem pensar, geada não, preciso que caia água suficiente, tudo certinho para a colheita, que a gente traz um agrado. Eu subornava as forças divinas, que tinham nomes, que eram deuses, que eram adorados, para que elas pudessem nos favorecer. O tempo passa. E mesmo o intelecto humano admitindo a existência de um ser único e divino, os métodos de relacionamento com esse ser ainda são da barganha. Oh Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Esse mês já fiz 4 campanhas do quilo, tomei 10 passes, já visitei 2 hospitais. Dá para resolver aquele problema do cheque especial? Um resquício da nossa relação com o divino. Mas há um elemento vital no processo religioso da humanidade, que é a noção interna de que a lei divina está codificada em um objeto material. Essa noção, não sejamos ingênuos. Se você cochilar meio segundo, você espírita cai nela agora. Que é achar que a lei divina está num livro, numa pedra, numa arca, num local. Que a lei divina pode ser tocada. E o nosso desvio de percepção é tão gigantesco. A nossa percepção é tão acanhada que nós juramos que Deus fala a nossa língua. Ou que Deus fala o idioma X e o idioma Y. Porque, claro, a lei divina está gravada em um idioma humano.
Portanto, um princípio que vigorou durante toda a Idade Média e vigora até hoje. Até hoje. Toda a verdade está na Bíblia. E só há verdade na Bíblia. Então a lei divina está num livro. E Deus é bilíngue. Ele fala hebraico e grego. Porque metade da Bíblia está em hebraico e a outra metade está em grego. Deus é bilíngue. Pelo menos já deu uma melhorada, né? Porque antes era uma língua só. E aí você encontra com alguém do outro lado do mundo e fala, não. Deus fala árabe. Fala árabe. Porque a lei divina está no Alcorão. Eu venho o outro e fala, não senhor. Fala sânscrito. Escreveu um livro. E eu estava presente no dia da edição. Deus até autografou. O fato é que a nossa relação com o divino, no mais profundo do nosso psiquismo, está intermediada por um livro, seja qual for ele. E então, você abre essa obra, esse método de observação, e vai encontrar na questão 621 a primeira revolução do pensamento religioso na Terra, onde está escrita a lei de Deus. Em qual livro? Numa pedra? Numa tábua? Em que língua? Quantas páginas tem? Não. Os vanguardeiros do progresso humano respondem: a lei divina está escrita na consciência. Bom, é preciso pensar sobre isso. Você já viajou tanto? Você já participou de cruzada para ir para a Terra Santa? Você já cortou cabeças na noite de São Bartolomeu? Você já colocou graveto na fogueira para queimar herege? Ou foi herege, foi queimado? Ou ordenou a queima? Sem saber que você é o livro de Deus. Você é o livro sagrado. Tudo que Deus tem para te dizer está dito na sua consciência. Não há nada mais sagrado do que a sua consciência. Não há altar mais prodigioso do que a sua própria intimidade. Nenhum templo se compara ao seu interior. Você é a montanha onde Deus se manifesta. Revolução do pensamento religioso na Terra. Então prossegue o codificador. Bom, se é assim, para que livros? Para que livro dos Espíritos? Para que Bíblia? Para que Alcorão? Para que Bhagavad Gita? Para que livro sagrado? Para que enviados? E os Espíritos, na sua sabedoria, respondem: simples.
Os homens se esquecem e ou menosprezam essa lei. Então é preciso lembrá-los. O curioso é que quando Jesus se despede dos discípulos na última ceia, ele parte o pão, porque era uma prática de Jesus comer com os discípulos. Porque cristianismo é prática. Cristianismo é estilo de vida, diria o teólogo alemão Roland Barthes. Cristianismo é como você vive. Então, Jesus era reconhecido pela maneira como ele comia com os discípulos. O partir do pão, o compartilhar de vidas, o compartilhar de cotidiano. Aquilo que você entrega quando convive, aquilo que você recebe quando convive. Mas o curioso é que ele parte o pão, segue a cerimônia toda da Páscoa e diz assim: fazei isso em minha memória. Memória. Livro é memória do que já está na sua consciência. Porque talvez você esteja menosprezando a voz de Deus dentro de você. Ou talvez você esteja esquecido mesmo. Lembrança. Então, a postura de Allan Kardec ao apresentar o Espiritismo não é a postura de quem vem trazer a maior novidade, é a postura de quem vem dizer: ei, você já sabe, não custa lembrar. O que eu estou te dizendo, você já sabe, já está dentro de você. Não precisa nenhuma suntuosidade. Eu estou aqui fazendo perguntas para atiçar em você a memória. Quem lê o Livro dos Espíritos está num exercício de memória, porque você mora no mundo espiritual. Me desculpe esse jeito mais, né? Está parecendo uma pregação. Mas você... É porque vem, muda aqui, a gente vai seguindo, né? É uma inspiração, né? Você já mora no mundo espiritual. Quantas vezes você vai e volta? Quantas vezes? Vai ser o Livro dos Espíritos que vai te ensinar a reencarnação? Quantas vezes você já entrou num útero e saiu dele? Incontáveis. Incontáveis vezes. Quantos ambientes do mundo espiritual você conhece? Quantos pressentimentos você já teve na sua vida? Quantos clarões do que tem que ser feito, do que vai acontecer, do que lhe aguarda? O Livro dos Espíritos vem como um remédio para a memória. Vem acordar a nossa consciência. E os missionários são irmãos cuja consciência está mais desperta que a nossa, e por isso tem autoridade para despertar a nossa consciência. Essa fotografia eu gosto muito. Porque se depois disso você perguntar se o Espiritismo é uma religião, eu paro a conversa. Não, o Espiritismo não é a religião. O Espiritismo é a sua consciência. Escrita. Na esperança
de que eu e você não nos esqueçamos. Ou pior, não menosprezemos. Mas, ao corajosamente fazer a grande pergunta da religiosidade, a grande e corajosa pergunta: para que religiosidade? Para quê? Qual a consequência de ser alguém com religiosidade e espiritualidade? Qual que é a consequência disso? Tem alguma consequência? Ou será que religiosidade é um colar que você coloca no pescoço para enfeitar o seu traje? Não. A consequência da espiritualidade, a consequência da religiosidade é um agir moral. Um agir moral, uma conduta moral. Se o foco, se a nossa busca religiosa é uma conduta moral, quais são os princípios morais que nos orientam? Acontece, amigo, que você pode até filosofar sobre moral. Você pode até escrever um tratado científico de moral. Mas moral mesmo é uma praxis. Moralidade é uma forma de viver e de se comportar. Portanto, Kardec irá afirmar: o Espiritismo não veio inaugurar nenhuma moral nova. A moral espírita é a moral do Cristo. Então, será que nós compreendemos o Cristo? Será que depois de 17 séculos, 17 séculos de mensagem cristã no orbe, nós tínhamos compreendido o Cristo? A questão 625, então, traz a outra grande revolução do pensamento religioso. O Cristo é um guia e um modelo vivo. Um guia e um modelo vivo. Porque moral você aprende convivendo. Portanto, se eu pudesse resumir o aspecto religioso do Espiritismo em poucas palavras, eu diria: a proposta religiosa espírita é uma proposta de convívio com o Cristo, convívio cotidiano, 24 horas por dia. Mas como? Como? Ele é espírito imortal. Ele é espírito que ultrapassa o topo da escala espírita. Portanto, tem os poderes alargados. Aprendemos com o Espiritismo que para os espíritos o pensamento e a vontade são como as mãos para os encarnados.
Nós usamos as mãos para manipular, os espíritos usam a vontade e o pensamento. Portanto, o Cristo convive diariamente com cada um de nós, pelo pensamento. E nessa convivência, uma vez aceita, porque ela precisa ser aceita, ela não é imposta. Se ela for aceita, começa o maior processo de modelagem espiritual. O Cristo nos modelando para que as nossas deformidades morais sejam resolvidas. E o Cristo nos guiando, porque só pode nos levar quem já foi. Só pode nos levar quem já foi. Eu não posso levar. O Godinho não pode. Apesar de eu gostar demais dele. Não pode. Só pode levar quem foi. O Cristo já foi. Ele está. Ele está. Já há bilhões de anos no nosso alvo. Ele já está onde você almeja chegar daqui bilhões de anos. Por isso ele é guia. Isso muda tudo. Mas o incrível é que é preciso muita sensibilidade para perceber isso no Espiritismo. Talvez nós tenhamos que pedir a ajuda de alguém que não é espírita para nos ensinar Espiritismo. Mahatma Gandhi. Perguntaram para Gandhi: Gandhi, o que é preciso fazer para o cristianismo se difundir na Índia? Que pergunta mais agressiva, né? O Gandhi respondeu: duas coisas. Primeiro, o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Segundo, os cristãos precisam aprender a viver como Cristo. Aí fala: não, vamos desistir de ir para a Índia. Escolher outro país. Percebe? Então você pergunta: qual é a proposta religiosa do Espiritismo? A proposta religiosa do Espiritismo é você viver como Cristo. Aí a gente recebe vários outros convites. Viver como Cristo. Esse é o desafio. Nós não estamos sendo mais convidados a acreditar nisso ou naquilo. A proposta religiosa espírita é viver como. Porque você pode acreditar em Deus e viver como um ateu. Tinha um senhor em Belo Horizonte, o Sérgio Lavarini, conhece muito bem, o Sérgio do Ser, do Instituto Ser. Leão Zalho. O leão dizia assim: olha, meu filho, tem uma coisa que está me assustando muito. O que tem de espírita que acredita em Deus e é órfão? Porque acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. E pior, vive como se Deus não fosse seu pai. Como se Deus não se importasse. E a pessoa pergunta assim: mas será que Deus se importa com a minha vida? Ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Aí, você vai lá para o livro A Gênese. Quando Kardec escreve um ensaio chamado A Providência Divina.
E nós ficamos assombrados, porque Kardec começa a falar do fluido cósmico. E você fala assim, onde que Kardec quer chegar? E ele vai concluir que a criação infinita está mergulhada no fluido cósmico, que é o veículo de transmissão do pensamento e do amor de Deus. Para afirmar um grande princípio da religiosidade espírita. Não existe fora de Deus. Não existe esse lugar chamado fora, porque a criação infinita está mergulhada em Deus, no seu fluido cósmico. Cada partícula subatômica do seu corpo físico, cada minúsculo, infinitesimal elemento do universo está banhado, encharcado, penetrado, envolvido desde dentro pelo fluido cósmico. Então Deus não está vendo você tomar água, não. Ele está na molécula de água que você está tomando. Portanto, Deus não é alguém que criou o universo, construiu um programa para organizar tudo e tirou férias. Deixou um programa, chama lei de causa e efeito. É um sistema, tipo bancário. Foi tirar férias. Não. Providência divina significa você está sob permanente tutela divina, individual. Tutela divina individual. Talvez você pergunte, eu não consigo entender isso. Ama primeiro que você vai entender. Quando você ama alguém, de verdade, você vai entender o que é isso. O que é esse interesse? E Deus nos ama infinitamente. Muito antes que nós fôssemos capazes de compreender o que é o amor. Nós já somos infinitamente amados. Me diga, meu amigo, minha amiga, você não acha isso uma mudança de paradigma? É uma revolução. É uma transformação. O Livro dos Espíritos é um gigantesco telescópio que nos permite observar a criação divina e infinita de Deus, mas que também nos permite ver em minúcias esse universo infinito que é a intimidade de cada um de nós. Ele nos resgata da solidão, porque você nunca vai conseguir ficar sozinho. Há uma presença absoluta dentro de você, seu Criador. E há uma presença permanente dos seres que nos amam. Porque a morte não interrompe os relacionamentos, os laços de afeto da alma. Essas são as fotografias que eu queria compartilhar essa noite. Nesse dia especial,
de gratidão. De gratidão. Nos tempos de hoje, em que a humanidade sonha em fazer contato com inteligências extraterrestres mais avançadas. Esse é o grande sonho da humanidade. Chegasse aqui uma nave e nós pudéssemos fazer pergunta de matemática, de física, de química, de filosofia. Mas essas perguntas já foram feitas. Essas inteligências já vieram. E elas estão conosco. Elas dirigem o progresso humano. Elas se reúnem em Pleiades. Através das assembleias espirituais, elas conduzem nosso processo evolutivo a um permanente intercâmbio de conhecimento e experiência. Se você decidir fazer parte desse intercâmbio, tenha um livro dos Espíritos permanentemente com você. Mas leia. 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 Com a atitude daquele cego Bartimeu, quando Jesus lhe indaga: o que queres que eu faça? O que você quer que eu faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. Que eu veja. Antes de abrir esse livro, faz tua prece e diz assim: Senhor, que eu veja. Que eu veja. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, Allan Kardec. Onde você estiver, receba o nosso carinho, a nossa gratidão. Obrigado por essa obra monumental que nos educa para a eternidade, que nos confere uma nova cidadania. A partir de hoje, você não é mais um ser terreno, você é um espírito imortal. Seu país, a criação infinita. Muito obrigado.